Osho. Boa noite a todos, queridos irmãos e irmãs. Uma vez que é preciso um nome, eu sou Osho. Mas eu sou você, como você é eu. Eu os convido, esta noite, a partilhar, neste espaço, sobre o tema da grande alquimia e, particularmente, sobre o fogo. Eu instalo, então, ao centro de nosso círculo, uma grande lareira, em torno da qual vamos realizar nossa vigília. Eu lhes proponho, portanto, para começar, instalar-nos, agora, em um espaço de fusão, após o qual eu prosseguirei minha intervenção. Silêncio. Fusão. Para ilustrar o que vou dizer esta noite, eu me apoiarei em alguns elementos que lhes foram comunicados através das eras, sob a forma de escritos. Obviamente, a maior parte desses escritos foi realizada de tal modo que apenas os iniciados podiam compreendê-los. Eu me apoiarei, em primeiro lugar, nos elementos da Gênesis, para que possamos, juntos, avançar nossa compreensão e, sobretudo, partilhar a vivência. Eu não citarei todos os elementos, obviamente, da Gênesis, mas tomarei, aqui e ali, alguns elementos para ilustrar minhas palavras. Primeiro compreendam, efetivamente, que, na origem, como está escrito, Deus criou o céu e a terra, ou seja, o espírito e a matéria. Para criar o movimento, Deus criou o fogo ou a luz. Esse é um elemento de importância, ao nível da compreensão da ação dos elementos. O fogo é o elemento que nutre e leva o movimento ao conjunto de outros elementos. Sem o fogo não há qualquer movimento. Sem o calor do fogo não haveria qualquer chuva. Se eu lhes apresento isso unicamente, no objetivo de apresentar-lhes a maneira pela qual vocês podem comunicar-se com os elementos, a maneira pela qual vocês podem apoiar-se na potência deles. Nós os temos convidado a chamar os elementos, uns após os outros, ou combinando-os 2 a 2, depois por 13, enfim, chamando-os 4. Mas, se vocês utilizam a ordem que corresponde ao que poderíamos chamar a hierarquia dos elementos, não que se trate de um elemento que domine os outros, mas, antes, de uma ordem na qual eles se nutrem, na qual os elementos permitam-lhes comunicar-se com a luz, com a fonte. O fogo é o elemento que corresponde ao espírito. É daí que vocês podem iniciar a grande alquimia. Chamando o fogo e os seres que o habitam, vocês se conectam com a parte mais alta, poder-se-ia dizer, do que vocês são. Eu não falo, obviamente, do que foi chamado absoluto, que está além de tudo isso, mesmo se a palavra além não seja apropriada. Digamos que o absoluto não é concernido por tudo isso. Uma vez que estejam conectados ao espírito, uma vez que tenham chamado o fogo, vocês podem, em seguida, apoiar-se no ar, que sustenta e atiça o fogo. Da mesma maneira que, partindo do espírito, poderíamos dizer que o espírito intervém ao nível da alma. Eu lhes deixo alguns instantes de silêncio, para acolher a verdade do que eu lhes proponho, em si. Silêncio. Uma vez que vocês tenham acolhido o ar, podem deixar o lugar para a água. Para continuar o paralelo com o espírito, poderíamos dizer que a alma, que intervém ao nível do intelecto do coração, quer impulsionar sua informação até o corpo. Naquele momento, a alma intervém ao nível das emoções, e isso permitirá a informação chegar até o corpo. Da água vocês chamam, então, em seguida, o elemento terra. Vocês podem proceder a esse chamado de maneira frequente, para que isso se torne natural e possa expandir-se da maneira mais importante possível. Há, ainda, muitas coisas que eu poderia dizer-lhes concernentes aos elementos, mas o mais importante é isso. Eu vou, entretanto, continuar um pouco a desenvolver sobre o fogo, que é meu elemento de predileção, poder-se-ia dizer. Como, talvez, vocês já saibam, podemos dizer que há 2 tipos de fogo. O fogo da paixão e o fogo divino. Provavelmente, vocês já puderam viver os 2. O fogo da paixão é um fogo que consome o ser, que leva com ele o sofrimento. O fogo divino libera o ser. O fogo que viemos propor-lhes é, obviamente, o fogo divino. Esse fogo, vocês têm a possibilidade de mantê-lo, de revelá-lo com todos os elementos, todas as cristalizações que portam em si. Porque poderíamos dizer que o fogo divino é o fogo do sacrifício, o sacrifício da ilusão.
assim, levando tudo que pertence à ilusão em vocês até o fogo divino, que vocês portam em seu coração. Então, não unicamente vocês se aliviam, mas reforçam o fogo divino. Nesse fogo, eu lhes proponho, então, depositar toda a sua história, todos os seus sofrimentos, todas as suas crenças. Quanto mais fizerem isso, mais vocês se liberarão, mais o fogo divino liberará vocês. Se eu lhes falo de tudo isso agora, é porque o tempo dos reencontros com seu corpo de luz, seu corpo de fogo soou. Nós já lhe significamos isso. É tempo, portanto, de instalar-se no fogo. Eu lhes proponho tomarmos, juntos, um instante de fusão. Silêncio. Fusão. É tempo, queridos irmãos e irmãs, de reencontrar seus hábitos de luz, de reencontrar seus hábitos de fogo. Isso, vocês podem viver a cada instante. Como já lhes foi significado em numerosas reprises, vocês podem apoiar-se no fogo do sol. Chamem, naquele momento, o anjo do fogo ou o espírito do fogo. Vocês verão, então, o que isso desencadeia. O fogo ajudá-los também, a regenerar o conjunto de suas células. Seu corpo de luz imprime, já, em cada uma de suas células, sua assinatura, que é aquela de sua eternidade. Aí está o essencial do que eu queria partilhar com vocês hoje. Haveria, é claro, muitas coisas que eu poderia acrescentar, mas o essencial não é o que eu possa dizer-lhes. O essencial é o que vocês vivem. Vivendo, de maneira amplificada, o reencontro com o fogo, vocês descobrirão, por si mesmos, numerosas verdades que lhes eram, até o presente, escondidas. Eu lhes proponho um último espaço de fusão, antes de retirar-me. Silêncio. Fusão. Queridos irmãos e irmãs, eu os convido a juntar-se a mim no fogo. Se vocês olham, atentamente, o fogo do sol, ou qualquer outro fogo, talvez vocês me vejam. Venham começar a dança, venham começar esse movimento ascendente que os reconduz à casa. Eu lhes digo, então, até breve. Transmitido por ar. 1º de novembro de 2013. Tradução: Célia G. Mensagem atemporal.